depressão. Mas eu vou tentar fazer uma ponte entre o conhecimento, a reencarnação, as psicopatologias e a regressão. Para que a gente possa construir isso de forma sólida, isso tem que estar bem embasado. A sociedade médica, especialmente, é muito difícil. E o Conselho Federal de Medicina e o CREMEG Bahia, nós temos dificuldade de tramitar com terapia regressiva e uma prática médica oficial. Então, no meu consultório eu tenho esse dilema, né? Eu sou psicoterapeuta e sou médico, então parece que eu estou dissociado de uma coisa e de outra. Para a minha classe, mas os meus clientes eu sou uma coisa só. Então vamos lá, eu vou tentar fazer com que a gente possa entender como eu penso, como eu ajo em cada caso, trazendo um pouco de Milton Erickson, né? Tentando construir uma roupa para cada cliente, porque nem todos vão regredir, nem toda a terapia de regressão vai se fazer valer, por questões diversas do próprio cliente ou até minhas pessoais. Vamos ver se a gente consegue lidar um pouco isso em uma hora, mas isso é muito importante para a gente. Tá? E a psicologia transpessoal traz um guarda-chuva, uma ferramenta muito importante para a gente poder colocar a terapia de regressão nesse bloco e associar várias outras técnicas. Isso traz a possibilidade de nós falarmos uma linguagem só, de universalizar, e o que é universal se torna mais claro, mais profundo e esgotado em suas dificuldades, como no desenvolvimento de facilidades para a gente trabalhar com a técnica. Então, na psicologia transpessoal, a gente pode fazer isso, trabalhar com Jung, né? Trabalhar essas funções psíquicas associadas à filosofia, à arte, à religião, à ciência, e construindo um estado expandido de consciência para fazer com que o cliente possa fazer essa ponte para si mesmo, ponte para Deus ou ponte para o self, buscando uma melhor qualidade de vida. E nós temos que construir conhecimento, isso é fundamental. Nós temos que explorar todos os benefícios e criar e testar e tornar isso científico, tornar isso de uma forma efetiva, reconhecido por nossos colegas. Então é importante a gente fazer toda essa colheita das experiências que nós temos e interpretar esses dados e construir, né? Dando suporte teórico, fazendo uma revisão teórica, construindo toda uma estrutura para que isso tenha validade técnica e científica. E a gente pode fazer isso naquele triângulo que eu mostrei para vocês, incluindo a psicologia transpessoal, todas essas áreas da religião, nos ajudam em algumas abordagens de terapia regressiva. O Roger, por exemplo, ele usa na sua técnica o xamanismo, o yoga e o budismo tibetano, inclusive o espaço intervida nós chamamos de bardo em função do budismo. E nós podemos usar todos aqueles que de alguma forma desenvolveram uma abordagem para que a gente tenha uma espécie de uniformização de trabalho. O Tedan está aqui, né? O Roger não mais, e outros, e isso ajuda para fazer uma fusão do conhecimento. E hoje nós já podemos até falar em fazer psicanálise por Skype. É a evolução dos tempos. Um ponto que eu bato muito com os meus clientes é que eu digo, olha, você está aqui agora, na realidade, sócio-história, mas você viveu antes. Sem tentar fazer comprovações ou tentar fazer convenções ou convencimento. Não importa se ele acredita no que eu vou dizer para ele, ou no que ele vai encontrar, no que a gente vai trabalhar. Como terapeuta, eu procuro andar ao lado do meu cliente, nem atrás, nem na frente, mas construindo um laço de empatia para que ele possa, num ambiente seguro, confiando em mim, andar, caminhar, quebrar as barreiras e os bloqueios. Principalmente quem traz uma personalidade muito rígida, cristalizada com conceitos, com valores, e a maioria dos conceitos e valores são religiosos, que trazem bloqueios, trazem dificuldades para a gente. Então, eu bato muito nisso nessa realidade perene, essa outra realidade espiritual, como ser, mundo espiritual, onde tudo existe, sempre existiu e existirá, e já está pronto para acontecer. Então, nessa realidade que se encontra em outro plano dimensional, existe uma espécie de percepção de realidade. E, infelizmente, a maioria
das consciências aprisionadas nesse nível dimensional, eles estão na ignorância. Se eu fosse usar a palavra bardo para fazer vocês entenderem que plano seria esse, seria o plano mais próximo à Terra, mais próximo à crosta, o mais próximo de nós. A maioria das consciências ou espíritos que estão sem corpo físico, eles estão aqui, vamos chamar de 80% a 90%, sem consciência do seu estado espiritual. E nós estamos aqui em uma outra parte, né? No nível de realidade histórica, vivendo alguma coisa nesse momento. E é diferente para cada pessoa. O valor que ele recebe da comunidade, da família, ou como a Juliana colocou, que ele traz congênito, vai dar diferença em cada um de nós. É uma coisa muito heterogênea. Então dá diferença na interpretação. Vai fazer projeção, vai transferir, vai dizer que foi o outro no processo terapêutico. Então nós precisamos acordá-lo para a sua própria realidade e tentar mostrar como ele interpreta o mundo e o que ele espera do outro. Porque geralmente está muito fora do que o outro pode dar. Isso traz sofrimento. E trazendo ele para a realidade, ou mais próximo do que ele possa interpretar, nós podemos trazer para ele um alívio, porque ele se prepara para o que ele vai receber. Ele não faz uma construção utópica do outro, ou fora de uma possibilidade. Ninguém vai pular 2 degraus na escada sem pisar progressivamente. O primeiro, depois o segundo. E às vezes eles esperam o segundo degrau imediatamente, e isso gera confusão, isso gera expectativa, e gera discórdia. Então eu trabalho muito essas realidades com o meu cliente. Né? Quando eu falo de realidade perene, nesse mundo espiritual, nesse mundo quântico de possibilidades, eu digo que tudo já existe nessa condição, né? Esperando para ser construído. Tá? É uma onda de possibilidade. Isso decorre do tempo, do nosso tempo. Aqui não tem tempo como o nosso. É um tempo diferente, um tempo psicológico ou uma atemporalidade, se assim podemos chamar. Então isso aqui vai ser tornar realidade. Eu tenho o potencial do que está lá e por uma nesga dimensional do tempo eu transformo aqui com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Vai existir a fenomenologia aqui. Essa é uma outra condição. Eu posso viver várias realidades ao mesmo tempo. Deixa eu puxar. Eu posso viver várias condições ao mesmo tempo. Isso. Eu posso viver 1, 2, 3 ou uma multipossibilidade. Depende do que eu vou construir. Depende de como eu ajo diante dos eventos. Depende de como eu pense. Os meus valores vão determinar o meu comportamento. E essa condição vai fazer com que eu esteja em alguns lugares onde vão existir eventos. Daí o cérebro vai fazer o corte e a mudança particular, onde a partícula vai acontecer, aquilo vai se materializar e aquilo vai ocorrer. Bom, em função disso, em função do tempo, nós vamos ter a formação do complexo. É uma linguagem junguiana, ou coex, se você quiser usar a linguagem de Groff, mas em algum momento da nossa vida, ou das nossas vidas, algo aconteceu que marcou. Pode ser um trauma lento, como o Tendan coloca no livro A Cura Profunda, fazendo um hangover, aquele sofrimento que vai fazendo um acúmulo de poeira, como se fosse uma capa suja. Na tradução, ele descreve bem assim. Então, ou num trauma agudo, ou num trauma a longo prazo, vai haver um momento em que tudo começou. E a partir daí, uma parte da energia de consciência, ela fica presa e a outra segue para se transformar num adulto com um déficit de personalidade, com padrões de comportamento deficientes para o momento histórico, formando fixações, crenças cristalizadas inadequadas, determinando na velha linguagem um estado neurológico ou um estado psicótico, fazendo com que haja uma persona, uma máscara social. Eu bato muito isso com os clientes, deixo isso bem claro. E para as crenças cristalizadas, aquela pessoa que tem mais vontade de crescer é que mais efeito tem, é que mais se entrega aos processos de expansão de consciência. Né? Então precisa ter uma vontade forte para que o deslocamento evolutivo partindo de uma aspiração.
partindo de uma intenção. Eu quero mudar. Isso não é próprio para mim. Isso me incomoda, isso dói. Eu sofro com esse comportamento. E eu encontro isso muito, muito marcante nos agressivos, que não conseguem controlar o seu impulso e com um extremo sofrimento daquela atitude inadequada, com um arrependimento após o ato, eles se confessam: eu não quero ser mais assim. Isso faz com que eu sofra, porque eu maltrato quem me ama e isso me faz sofrer. Então a gente bate muito isso, né? Porque é preciso que haja vontade de mudar. É mais ou menos assim que acontece, né? A ordem temporal, ponto focal do evento e aqui a formação de velhos borrões precedentes e de reforço do borrão precedente. É como se houvesse uma ressonância, eu vou atraído para o evento e tem a ver com o que foi. É como se houvesse um campo eletromagnético e há que atrai a situação para mim, e eu me vejo nela. Só que durante uma vida só pode ser estimulado várias vezes, que são os padrões de comportamento. Nós vemos muitas vezes uma pessoa ser assaltada 20 vezes e uma outra nenhuma vez. Por que a diferença? É mais ou menos isso que acontece. Há o reforço do padrão precedente na linha temporal. E eu faço o meu cliente se perguntar por isso. Isso é aleatório, isso é caótico, isso não tem uma sequência lógica. Os eventos vão acontecendo de forma salpicada. Um período de vida de 10 anos bom e uma crise novamente, um período de 5 anos razoável e uma nova crise econômica acontece. Isso funciona na existência. Nós podemos pensar assim: é como se fosse a água, né? E o gelo que se transforma nas várias condições, né? A condensação faz com que faça com que o corpo mental se transforme em vapor, se liga à tristeza, e se houver mudança de estado em função da reencarnação, você vai ter um corpo etéreo. Mais ou menos esse exemplo aqui. Nós ficamos lá e cá entre os dois planos. É mais ou menos isso aqui. Isso é uma perspectiva. Aqui é a linha do tempo, aqui é o momento do nascimento, ele vem a dimensão material, as experiências humanas com o corpo determina o karma, que tem uma gravidade, tem uma gravidade kármica em função do complexo que forma, ele morre e ele volta. Esse padrão, que eu repito aqui, é um padrão linear. E é o que geralmente as pessoas chegam no consultório com essa ideia, apesar de ter conhecimento da reencarnação, e apesar de saber que existe uma consciência sobrevivente ao corpo, eles não trazem a construção, eles olham a vida de uma forma linear, naquele momento. A dor é intensa e eles veem dessa forma, nesse plano. E eu tento mostrar a ele, mais adiante, né? Vamos voltar aqui, é mais ou menos isso que acontece, né? Aqui é o divino, aqui é o self superior. Existe um karma pessoal, existe um grupo do qual o karma pessoal dele se associa, o nascimento, a família, a cultura, e o ego se forma e se constrói a experiência de forma linear nessa condição. Tá? Esse eu convencional que se forma, esse ego, esse eu, ele vai dar a experiência de identidade para que haja uma função organizadora psicologicamente, para se tornar uma mente sadia e se adapte às situações da vida de forma resiliente e saiba lidar com seus problemas. E o que acontece, geralmente de forma linear, as análises são feitas dessa maneira. Eu coloquei isso aqui em estado hipnótico, mas não vai a outra vida. Né? Isso aqui eu me refiro às experiências que ele, na análise, ele vai encontrar, ele vai reexperienciar e ele encontra uma nova maneira de viver. Também tudo isso em forma linear. Dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Então, o que nós vamos trabalhar muito com o nosso paciente é a mudança desse paradigma. Ele vai ver a existência dele até aqui. Na maioria das vezes, na maioria dos momentos, na sua forma cotidiana de pensar,
mas nós temos que fazer com que ele não viva dessa forma. Né? Isso não dá para viver assim. Ele vai continuar sofrendo porque o trauma vai voltar, o problema não foi resolvido totalmente. Ele melhorou o momento da condição, ele recebeu um alívio do seu sofrimento, ele fez a catarse do seu processo, mas ele precisa fazer mais alguma coisa. Né? Geralmente o que acontece é que eles fazem isso. Lá eles estão na imanência. Né? O estado de vida material, as conquistas materiais e toda a sorte de rituais para resolverem o meu problema. Inclusive, a expectativa do terapeuta é resolver o problema do cliente. Ou então, vão para a religião e fazem isso de forma transcendente. A proposta que a gente faz é essa daqui, não é? A proposta da gente é essa. Para que ele esteja num espaço-tempo, para que ele não fique nesse modelo, simplesmente. Usando um pouco de John Millwood, a meta básica da transpersonal é nos liberar do apego de uma estrutura egoica condicionada de forma a perceber que somos mais do que isso. Então a gente vai levar nosso cliente a entender que essa crença de separação dele do universo não guarda nenhuma relação, né? Que ele tem que sair dessa fantasia de que ele está só, né? E analisar o apego a pessoas, objetos, ideias, fragmentando a ligação sujeito de sua natureza. Né? E isso cria fronteiras imaginárias. Então, se a gente consegue derrubar isso aqui, né? Uma ilha, ele se sente assim, sente ilhado, né? Se nós olharmos essa ilha de outra perspectiva, por baixo d'água, a gente vai ver que ela tem continuidade. Então ele vai se sentir religado ao self, religado aos outros, religado ao mundo dessa forma. Ele tem uma espécie de ligação dinâmica com o todo e com o outro. Né? Nessa perspectiva, nós tentamos trabalhar com que ele veja a vida dessa maneira, como uma borboleta, olhando a vida de cima. Ele precisa ver a vida da perspectiva transpessoal ou reencarnatória. Ver de cima o seu personagem, nessa vida e em outra vida. Sair da ilha, sair da separatividade. Sair desse modelo. Uma outra questão que nós trabalhamos muito é a concepção. Nós trabalhamos muito as matrizes perinatais de Groff. Nós procuramos investigar os acontecimentos gestacionais e de nascimento. Nós achamos importante, como por sua pesquisa coloca, e muitas psicopatologias têm reativação durante as fases 1, 2, 3 e 4. Então nós damos importância a isso. Não só consideramos só o período da existência ou o período das vidas passadas. Nós trabalhamos também com a questão do renascimento. Para não ficarmos com uma criança ferida interior, olhando para cima sem saber subir as escadas. Sai da ilha. Então nós passamos para um modelo assim. Tá? Nós passamos de um modelo de passados paralelos e futuros paralelos. Nós podemos voltar ao passado, como nós podemos ir ao futuro, naquela faixa perene de existência. Tudo ali existe, sempre existiu e existirá sempre. Tem algo em potencial de probabilidade que vai acontecer se eu souber fazer. Então eu preciso materializar no futuro. Eu preciso aprender a modificar a sua vida para que ela tenha qualidade, que ele saiba construir. Às vezes o que eu penso é que a maioria das pessoas, por não pensarem, estão colocadas, sabe aqueles currais que tem aquele coxo, que bota o boi para fazer vacina, é bem estreito? Parece que muitas pessoas estão naquele jeito, sendo vacinadas pela vida, né? A vida estimula você corrigir o seu problema, vacinando a gente com as situações. Parece que a gente está ali, para quebrar aquelas barreiras, né? Então, a consciência
dessa multidimensionalidade da existência, da possibilidade de um futuro, de autotransformação, a gente trabalha muito e tenta estimular para que ele compreenda isso. É mais ou menos isso, né? O Atman ficou fora de autoria, ele ficou fora, perdoe. Mas é isso que acontece, né? Esse esquema mostra o mundo intervidas, o self e as reencarnações em cada fase da história. E o interessante é que isso pode acontecer e está acontecendo ao mesmo tempo. Não é incomum encontrar nas regressões, aqui no Brasil, a pessoa ligada a questões dos escravos, por exemplo, aqui na Bahia principalmente, presas nas naus portuguesas, que naufragaram, que todos morreram, presos nos porões, acorrentados. Um líder ou alguém que sua família que assistia ao afogamento se traumatizou. Aquele fragmento de consciência ficou lá atrás. Eles estão vivendo aquilo naquele espaço-tempo lá. Eu falei de realidade perene lá atrás. E aqui, outra parte da consciência seguiu intacta. Está vivendo hoje com baixa de energia, culpa e outros sentimentos e sensações que não encontram explicação. E na regressão, eles voltam a essa área, encontram aqueles com os quais ele teve aquela situação traumática, consegue fazer todo o trabalho de liberação daquelas consciências fragmentadas, presas na nau, e ele volta. Isso acontece também na época do nazismo. Nós encontramos grupos de judeus ainda nas câmaras de gases, empilhados nos campos de concentração. Parte fragmentada da consciência está presa e consome energia naquela realidade prévia. Então, quando ele volta lá, tem consciência resgatado do mundo de cadáveres que ainda estão ali embaixo, ele libera a energia de consciência que se integra à sua energia atual, melhorando a sua condição de vida, sua condição energética, diminuindo culpa, diminuindo raiva, revolta, ou qualquer outra sensação ou sentimento que ele tenha. Então, essa conscientização é importante para que eles tenham ideia do trabalho que está sendo feito. Eu procuro sempre tentar conversar com eles, para mostrar que isso existe, mostrar como é que isso funciona. Né? Então, é essa a perspectiva. Sair da vida corrente, trabalhar na área pré-natal e a área de vida passada, especialmente no momento da morte. Acho que temos de muita importância, em função do conteúdo que é encontrado nesses momentos. Ali se dá a fixação de sentimentos e fixação de pensamentos que levam a condicionamentos futuros na vida presente. Então, o nosso diagnóstico precisa ser pluridimensional, descritivo, quando se consegue estabelecer e compor a multidimensão do ser no seu aspecto estático, que são as dimensões humanas, que se ligam a questões relacionais, volitivas, mentais, emocionais, físicas, transcendentes, ecológicas. É preciso contemplar todas as dimensões do ser humano, como também o dinâmico evolutivo. Não adianta a gente ficar só no relacionamento e procurando entender por que conflito, por qual motivo é o conflito, mas também ir além ou ir antes para que possamos entender quais as ligações que existem em qualquer nível de família, né? Em qualquer nível da relação parental. Isso é do Roger, né? Ele se falou de Lotus, ele fala do complexo, do sentimento nuclear, e aqui ele coloca todas as áreas das dimensões humanas. Ele considerou memória perinatal, memória biográfica, memória profunda, transpessoal, somática e existencial. E nós propomos esse modelo, é um modelo reencarnacionista, né? Parecido com aquele outro que eu apresentei só com uma fatia. Né? Ele aqui está mais completo, a linha temporal, a nesga do tempo do mundo material e as experiências humanas gerando o karma e a gravidade kármica, mundo material, o momento do nascimento, da morte, mas isso se repete na roda da vida o tempo inteiro, enquanto ele não sai do trauma. Então nós consideramos todas as dimensões do ser humano, trabalhamos como ele lida com o corpo, com as emoções, com o que pensa, com como se relaciona, como valora, como tem força de vontade, como se relaciona socialmente, como se relaciona com a natureza e com Deus.
e trabalhamos as dinâmicas, que são a paligenésia. Então, esse é um esquema que eu fiz e que eu acho que demonstra muito isso. A gente falou até agora. Tá? Então, aqui você tem o coletivo junguiano, com todas as experiências coletadas durante essa vivência, a vivência da humanidade, do ser humano. Aqui existem as dimensões do ser humano na sua existência. Aqui existe o mundo interexistencial, aqui são os complexos, cada cor significa um estado de problema. Os vermelhos são os mais graves, digamos que são complexos ativados, os amarelos em fase de encaminhamento para se resolver, os verdes são resolvidos e vai existir o branco, que mais adiante vocês vão ver que são os integrados, que vão brilhar de acordo com o self, ou com o self transpessoal, ou com Deus em nós. E aqui é o transhumano. Então isso funciona mais ou menos assim, de forma dinâmica, e assim trabalha a terapia regressiva, porque ela vai transformando os núcleos em potenciação, ela vai explodir através da catarse os núcleos, e esses núcleos vão deixar de emitir, consumir energia psíquica ao longo do trabalho. Você vai observando que os núcleos em vermelho vão diminuindo, eles vão se transformando em cores, ou eles vão ser trabalhados, eles desaparecem. Alguns temas podem ser trabalhados vários temas podem ser trabalhados em uma só existência, e você vai adquirindo uma vibração à medida em que você vive, ou à medida em que você vive e reencarna, depende da sua capacidade de resolver problemas, de processar as questões. Então, você vai percebendo que os núcleos vão sendo integrados, vibrando com a energia transpessoal. Você não gasta energia, porque a sua conexão é direta com Deus, é direta com o self transpessoal. Então, a vontade, a volição é uma volição transpessoal. Você tem energia de sobra para realizar seus projetos e traçar as suas metas. Vai indo até se construir, e eles vão se equalizando e vão trazendo harmonia ali para o cliente. É o mesmo, é o exemplo. Então, na medicina, nós precisamos ter muito cuidado com a patologização. O CID-10 traz, em algum momento, algumas classificações que não tem nada a ver com a espiritualidade. É tratado como patologia mesmo, direta. E existe uma proposta de um brasileiro, Dr. Moreira e Almeida, que vai incluir, isso está na Revista Brasileira de Psiquiatria, 2011, para que se inclua, e aqui tem um trabalho, um site da Cielo.br, que traz em PDF o trabalho que ele fez sobre o CID-11 e a proposta que ele faz para a inclusão de doenças religiosas ou estados espirituais à saúde física e mental. Para mudar um pouco essa concepção, incluir no CID-10 estados possessivos, estados obsessivos e outros, que nós no Brasil trabalhamos tanto com esse assunto. Nós temos uma terapia reencarnacionista, nós temos uma terapia de vidas passadas, e nós não temos um CID-10 que possa classificar o nosso paciente como portador de um distúrbio de emergência espiritual, que é classificado como psicose, não é psicose. Ele tem um problema espiritual, que leva a um comportamento, a um fenômeno semelhante a uma psicose, mas com outras características. E em função da falta de treinamento, ou da falta de experiência dos profissionais, eles são medicados excessivamente, dopados, internados e tratados como psicóticos, e uma vez psicóticos serão psicóticos, e esquizofrenia não tem cura. Se você é esquizofrênico. Então, o diagnóstico diferencial em psiquiatria das patologias nesse nível, nós temos que considerar que 90% das sociedades têm formas institucionalizadas de estados alterados de consciência, de percepções extrasensoriais, de experiências onde nós vamos sair da nossa realidade física e vamos para a realidade perene. E o risco de confusão entre vivência espiritual e psicopatologia sendo patologizada é muito alto. Então nós temos que ter cuidado com isso, e podemos abandonar ou postergar tratamento. Uma crise de emergência espiritual de um xamã que tem seus núcleos e seus coexes ativados de uma só vez, com várias experiências ao mesmo tempo, pode ser confundido com um psicótico. Quem tem um despertar da Kundalini pode ser confundido com um psicótico. Quem tem uma inclusão de uma ou várias vidas passadas espontaneamente
pode ser considerado psicótico, esquizofrênico. Eu tenho um caso de uma jovem de 21 anos e tem uma história que foi chamada ao domingo para atendê-la no consultório porque ela tinha surtado. Essa história. E na colheita do que aconteceu, eu voltei a perguntar o que ela tinha ingerido, ou bebido, ou feito, ou qual o trauma que ela tinha passado. E ela disse, olha, fui para o São João e lá eu tomei green maconha. Eu sei que droga não psicotiza. Eu sei que ela tem um problema com predisposição. Então, ela alterou o estado de consciência, ela expandiu o ego e ela trouxe uma questão fundamental, que era uma situação de separação dos pais, aonde ela não aceitava. Sobretudo porque a separação foi causada por uma pessoa da idade dela, onde o pai de 60 anos se relacionava. E ela trouxe toda a mágoa e toda a dor e expandiu também a mediunidade. E ela pensou, descer, conversava com ela. Ela foi tratada por 3 meses com risperidona, porque eu tinha que proteger a psique, tinha que organizar isso. Não tinha como, porque ela não dormia excitada. Precisei fazer o Rivotril, né, e inundou do sono. Precisei fazer também o estabilizador de humor. Usou o carbolítio por alguns dias, até atingir o pico, depois eu fui tirando de cá. Foram 3 meses de trabalho. Mas ela evoluiu de uma forma extremamente benigna. Então isso dá a diferença entre a psicose real e uma crise espiritual. E hoje ela está bem e sem medicamento nenhum, e a esclerotina não se comporta dessa maneira. Então a gente pode postergar ou exagerar na dose e rotular como. Segundo o Groff, sabe-se que existem consideráveis diferenças entre os episódios de estados incomuns de consciência e neuroses. Os primeiros, de um aspecto muito amplo, vão de estados espirituais puros, sem nenhum vestígio de patologia, a condições de natureza claramente biológica que exige um tratamento médico. Então, preciso estar alerta para isso. Bom, os critérios propostos para o diagnóstico diferencial nessa situação, nos casos de emergência espiritual, a ausência do sofrimento psicológico, a ausência de prejuízos sociais e ocupacionais, duração curta da experiência, atitude crítica sobre a realidade objetiva da vivência, compatibilidade com o grupo cultural do paciente, ausência de comorbidades, controle da experiência. A mãe dessa menina ficou 24 horas com ela. Morava num edifício com um apartamento alto, cujas janelas poderiam propiciar o suicídio. Facas, chaves de portas foram guardadas. E ela fazia, porque ela não tinha ninguém, era só a mãe, ela e a mãe, então. Era 24 horas colada no pé durante todo o tempo. Então, é preciso assistência, é preciso dedicação. Nós vamos ver um exemplo de dedicação no final do trabalho. A atitude de ajuda dos outros, né? As formas de emergência espiritual, já citei aqui algumas, né? Despertar da serpente da Kundalini, viagem xamânica, abertura psíquica mediúnica, afloramento de padrão kármico, estados de possessão. Edith Fiore tem um livro muito interessante sobre isso, Possessão Espiritual. Ele está esgotado no Brasil. Isso está no trabalho de Cristina e Stanislav Grof. Aqui só para demonstrar para vocês, a coluna, a Kundalini, ela vai ter uma energia nessa região da coluna e vai serpentear, vai ser ativada, e ao longo desse eixo existem núcleos em potenciação cujas memórias têm conteúdos de vidas passadas. E isso, quando a energia sobe, ele desarma o núcleo e faz circular a história, e o indivíduo de uma só vez ele entra em estado de consciência expandido e tem as experiências. Esse é um quadro comum no meu consultório, possessões espirituais e obsessões. Eu tenho uma cliente muito interessante em função da sua dificuldade de relacionar-se com pessoas, em função da sua prepotência e de sua agressividade. E ao longo da terapia, em um estado de consciência alterada, onde ela deitou no divã para fazer a regressão, ao invés de ter uma regressão, ela descreveu um espírito que estava dentro dela, assim que ela usou as palavras. Tem algo dentro de mim que se caracteriza como um gelatinoso e que quer que eu fale para você. E dizia que eu não ia conseguir o meu intento em função de existir o domínio daquele corpo por aquela consciência incorporada. E ela descrevia, em estado de consciência alterado,
e os prolongamentos daquela geleia entravam através da medula, da espinha vertebral, e controlava os movimentos que ela fazia. E sugeria os pensamentos que ela pensava. Né? Em resumo, essa história foi uma regressão da consciência acoplada, que tinha uma ligação com a cliente em função de uma morte, de traição, em algum momento da infância, onde ela se tornou permeável por uma gripe ou resfriado forte, febril, aquela energia penetrou em sua energia e acoplou-se ali. Ele permaneceu durante, hoje ela tem 45 anos, ela estava na primeira infância. E quando foram 3 sessões, foram 3 regressões, e ao final disso, liberada, ela fazia assim para mim: eu não sei quem sou. Eu não sei se o que eu construí até aqui, eu escolhi construir, ou fui sugerida a construir. É como se existisse um vazio em minha vida, e eu não tenho certeza de quem sou. E aí depois veio toda uma terapia para ela se perceber enquanto pessoa, e perceber que boa parte do que ela fez foi ela própria, o que foi feito foi por ela própria, porque ela permitiu que fosse feito, porque existiam matrizes nela, teria aquela tendência para aquelas escolhas, ela só foi sugestionada. Então, num processo desse, onde existe vários graus de intrusos, vamos chamar assim, em nossas vidas, geralmente o que acontece são espíritos ignorantes da Terra, confusos, com medo, apegos obsessivos a pessoas e lugares, inclinação pelas drogas, álcool, sexo e fumo, negócios não concluídos, que é o caso que eu citei. E eu tive um rapaz, o Hans tem uma técnica de exploração da hora que é fantástica para ver isso. Você faz a técnica e está lá, área escura, e quando você vai ver, está lá a condição, 15 minutos. Ok, vamos lá, acho que vou acabar antes. Vamos lá. Então, esse trabalho é muito interessante. Então, os problemas religiosos e espirituais são muito frequentes. Né? As experiências de quase morte, questionamento da fé, meditação, emergência espiritual, crise de iniciação xamânica, experiências místicas, dificuldade de diagnóstico diferencial e conduta, nos faz com que eu pense que a gente precisa se pesquisar. A gente precisa pesquisar isso e construir um conhecimento sobre isso. Eu digo um conhecimento não religioso. Não sou sectário, não sou ortodoxo, não sou da ciência. Mas nós temos que criar um conhecimento que seja consistente com o mundo em que vivemos. E ele precisa de comprovação. Eu preciso fazer, João precisa repetir. No outro paradigma, mas João precisa experimentar coisas que eu experimento. E escrever sobre isso assim como eu. Né? E nós precisamos fazer isso para construir conhecimento e validar a terapia regressiva como real. E não como uma fantasia ou algo dos terapeutas, porque na classe médica existe, né, uma diferença entre terapeuta e psicoterapeuta, né, entre os psicólogos e os médicos. E parece que gera uma diferença de status. Isso é ruim, porque todos nós somos portadores de um trabalho, de uma técnica que tem o mesmo valor, tem valor equivalente. Não há diferença do trabalho que se faz. O que se busca é a saúde física, emocional, mental, espiritual do cliente. Só isso. Para que ele possa ter uma qualidade de vida e ser feliz. Nós vamos desenvolver a resiliência para que ele enfrente os problemas, porque vamos tê-los, não tem como não ter. Então a pesquisa é muito importante para que a gente possa construir, consolidar cada vez mais no Brasil a terapia regressiva. Como um dia a acupuntura foi transformada, e hoje os médicos querem cooptar para impedir que os outros façam, só os médicos. Talvez um dia eles queiram fazer também com a técnica de terapia de regressão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós não somos fáceis. Então, quanto à mediunidade, é uma outra questão que nós encontramos, e ainda está presente em 52% das sociedades pelo mundo inteiro. Né? E no Brasil, o espiritismo é muito forte, tem crescido. E com a novela, então, global, né, de Elizabeth Jean, isso tem... Não sei se vocês portugueses conhecem a novela da Elizabeth Jean, passa 18 horas. É sobre reencarnação. Além do tempo. Né? Então está um pico de audiência no Brasil. Além do tempo. Na Globo.
na Globo, né? Além do tempo. Então, nós temos uma vida forte espírita no Brasil. Outra vez, principalmente Bahia e Rio de Janeiro, as tradições afro-brasileiras, o candomblé, que é fantástico. Apesar de não trabalhar diretamente a reencarnação, ele trabalha muito a ligação com a natureza, mas traz trabalhos espirituais muito interessantes. Então, essas religiões, a pentecostal, o movimento carismático, né, nós somos muito pulsante a espiritualidade no Brasil. Não é à toa que o Hans morou aqui, fez pesquisas e trabalhou muito tempo aqui. O Roger adorava vir aqui para trabalhar, porque a espiritualidade e a aceitabilidade do que a gente propõe é muito tranquila. Não tem aquele preconceito, aquela construção de um pensamento cultural diferente. Isso facilita muito o trabalho. Daí as pesquisas serem muito importantes para a gente. Então, existe a ausência de estudos controladores recentes sobre a mediunidade. Na USP em São Paulo tem alguma coisa sendo feita sobre a mediunidade. Nós não damos diagnóstico diferencial nos transes, nas alucinações e classificamos como doenças mentais. E agora é um trabalho que eu vou trazer para vocês um caso muito. Eu acho que dá. Porque o que eu quero trazer para vocês é qual a relação que existe entre a psiquiatria, a doença mental e a terapia regressiva. E na neurose é fácil, ou nos quadros mais leves de depressão, mas na psicose é muito complicado. Trabalhar um paciente esquizofrênico com terapia de regressão, está lá no livro do Hans, tem indicação. Pela multiplicidade de eus soltos, pela fantasia mesmo. Sem contar que ele não tem teto clínico para fazer. Eu não consigo, se alguém conseguir, tudo bem. Então, aproveitando um pouco que a Juliana falou aqui, consegue? Nas terapias regressivas, na psicoterapia regressiva, usamos a ponte. Isso, mas aí que a gente vai ver e agora. E aí chega lá. Isso. O Italino tem um trabalho, vocês vão ver aqui, e a Juliana, apesar de ser criança, ela traz um trabalho interessante. A gente não trabalha com o guia espiritual, a gente trabalha com a DMP. Mas assim, a gente não fica só com o Roger, a gente faz outra coisa, a gente agrega os valores de todos e cria um protocolo pessoal. Então assim, esse caso é muito interessante porque é uma esquizofrenia que iniciou, uma epifrenia, que se iniciou aos 8 anos de idade. Então, usando isso, e eles estão trazendo, o Idalino tem uma experiência grande sobre a distância, então a gente também, como a Juliana falou, está no universo do conhecimento. Não é meu, não é de ninguém, é de todos nós. Então, vou trazer para vocês esse caso porque eu acompanhei durante 10 anos. E foi um trabalho árduo e muito interessante. Bom, vamos lá. Eu tenho um protocolo no consultório, Eu faço com todo mundo. Todo mundo deita no sofá. Todos em algum momento. Não tem esse que não está deitado ali para pelo menos dormir um pouco, relaxar, respirar, mas deita. E aí traz o conteúdo. Digamos que uma média de 30 clientes que eu acompanho em atividade de terapia por semana, 3 são processos de regressão, 10% do meu consultório. De regressão logo imediato após a primeira, segunda ou terceira sessão, após a entrevista. Então eu tenho um protocolo, eu faço na entrevista o histórico pessoal detalhado, desde a infância até chegar ao momento presente, E observo a ocorrência de doenças, dor, desconforto, e também olho a família. Eu faço, quando a história sugere, eu faço heredograma, histórico familiar, para ver os padrões que se repetem nas gerações. Se a gente for estudar um pouco da epigenética, a gente vai ver que é possível, além do inconsciente familiar, geneticamente transmitir padrões, porque o estímulo ambiental e a repetição de comportamento já bastante adiantado, diz que essas mudanças bioquímicas na célula, ela muda o gene. Muda o gene e muda o padrão genético. Então assim, eu procuro ver a família também. Como eu disse, isso aqui é fundamental. Se não vai, tudo bem, não é aquele momento. Trabalha alguma coisa, trabalha um ponto, quebra a resistência e deita de novo. E a gente tem que trabalhar. Mas esse caso, vamos lá, é uma paciente de 28 anos, na época em que eu fiz isso, hoje ela tem mais, tem 32, solteira, tem o 2º grau incompleto, natural de Salvador,
E a demanda da assistência psiquiátrica ocorreu aos 18 anos após um intenso episódio depressivo para uma crise de agitação com sinais psicóticos. O acompanhamento psiquiátrico teve início no ano de 2000, manifestações depressivas iniciais, angústia intensa, sentimento de culpa, sintomas somáticos e alterações na percepção auditiva, alucinações auditivas. O quadro foi seguido por um episódio de humor exacerbado, agitação psicomotora, heteroagressividade, uso de pensamento desagregado, conteúdos de delirões de grandeza. O paciente obteve melhora do quadro, sendo a irritabilidade, labilidade no humor e comportamento pueril. No ano de 2002, ocorreu um episódio depressivo leve, e neste período ocorreu uma ciclagem rápida, instalando-se um quadro de mania franca, psiquismo, senso-percepção vívida, desinibição social e sexual, diminuição da necessidade de sono. Bom, é uma paciente que tinha um tema, gravidez. Toda a consulta, toda a sessão, que era semanal, e eu trabalhei inicialmente com cognitivo comportamental, construção, agregação, construção de ego. Gravidez. E o interessante é que ela conseguiu 3 companheiros, todos 3 esquizofrênicos, de relacionamentos de 3, 4 anos cada um, onde a mãe, em benefício da filha, levava para casa. E aí ficava a filha esquizofrênica, o companheiro esquizofrênico, um hospital psiquiátrico dentro de casa. A paciente obteve melhora do quadro, a irritabilidade, habilidade do humor e comportamento pueril. Então, você já li, né? Após 2003, os episódios de alteração de humor se tornaram mais frequentes. No período de 2003 a 2006, ocorreram pequenos períodos de remissão dos sintomas psicóticos e uma evidência plena das limitações estruturais da paciente na esfera cognitiva, especialmente no pensamento concreto e nas relações sociais. A examinada revela um padrão cognitivo abaixo da média, foi investigada pela genética que não identificou nenhuma síndrome específica e apresentou um quadro de hiperparatireoidismo primário. No plano psiquiátrico, o diagnóstico foi de F70 e F31, esquizofrenia e deficiência intelectual. É um quadro que ela usou antipsicótico, antidepressivo, usou cartolite, usou valproato de sódio, usou, enfim, chapina, usou tudo que tinha direito e não melhorava. E nós pedimos socorro, né? Então, tem um professor lá de São Paulo, que na época era chefe do laboratório de esquizofrenia, aí ele fez esse parecer pra gente. Prezado colega, agradeço o encaminhamento da paciente e tal. Ao exame direto chamou minha atenção a desorganização, desagregação do pensamento, autismo, ambivalência, inquietação, inadequação afetiva, delírios e alucinações auditivas, visuais frouxos e extrema puerilidade. Com os dados do seu relatório histórico familiar, pareceu ter evolução crônica de um quadro de uma hebefrenia que costuma ser refratário aos diversos tratamentos. Em um levantamento recente do nosso PROESC, Programa de Esquizofrenia da Unifesp, EPM, verificamos que todos os pacientes com hebefrenia acabaram necessitando de clozapino. Penso então que vale a pena a tentativa de tratamento de pelo menos 6 meses para avaliar a melhora ou não da paciente. Nesse período, ela usou o clozapino, realmente melhorou. E aí deu para começar a fazer uma coisa muito interessante a partir daí. Isso após 4 anos de terapia, de acompanhamento psiquiátrico. A mãe, um certo dia, conversando comigo, porque eu incluí toda a família, ela tinha mais um irmão, e o pai vinha na terapia familiar. O pai abandonou por questões de não acreditar naquilo, não aceitar a filha, e nós detectamos que o agente psicotizador da menina, quem psicotizava não era o pai, era a mãe. A mãe, a forma como ela agia, o que ela trazia, era quem fazia o processo das crises. Uma vez conversando com ela, doutor, eu gostaria tanto de adotar uma criança. Aí sabe aquele estalo que dá de uma hora para outra? Deve ter alguma coisa aí. Aí ela foi para a regressão. A mãe foi para a regressão. Obedecendo aquele princípio, né, da terapia regressiva distante. Esse, antes de chegar na regressão, esse foi um dos
de uma pintura que ela fez no início do trabalho, quando ela chegou. Você percebe que não tem forma, é amorfa, né? Não tem nenhuma imagem sugestiva de nada. É um ego muito desestruturado, sem coerência, sem coalizão. Né? Esse é um outro quadro dela. E se vocês observarem aqui, ela traz uma história de gravidez. E o vermelho, com uma forma inteira, se a gente se esforçar muito, a gente vê um sélice aqui do polo do útero. Parece um útero sangrante. Né? Com muita imaginação, um pouco de esforço e boa vontade. Acho que dá para a gente ver. Ela desenhou isso. Não tem a ver com gravidez. A vida passada tem a ver com criança. Eu preciso encontrar isso. Eu preciso buscar isso de alguma forma. Essa é a regressão da mãe. Antes de fazer a regressão, eu pedi que ela desenhasse. E ela colocou o título todo do desenho como A Mulher Malvada. Se vocês observarem aqui, parece um poço, um balde. Aqui dentro tem algo amarelinho, que é uma criança. E aqui ela se desenhou. A regressão vai explicar. Ela foi para a regressão. Na vida passada, ela foi um personagem que tinha um marido, que tinha um caso com outra pessoa. Esse caso gerou uma gravidez. E essa menina é a filha dela atual. Ela identificou. Essa criança nasceu. A personagem dela foi até com 2 homens, tomou a criança, jogou no fosso. Essa foi a história. Digo, agora faz sentido. A senhora quer adotar uma criança? Vamos lá. 6 meses depois, a empregada dela vira para ela e diz assim: Dona Fulana, lá em casa tem um barraco no fundo que tem uma mulher que está grávida. Está com 3, 4 meses, mas não vai querer o bebê. Naquela época não existia aquelas construções de hoje para adotar, né? Curso, cadastro, seleção. Naquela época você pegava uma menina, dava uma procuração, ia lá, registrava e tudo bem. Ciclo, vou fechar. Ela foi, fez o processo de adoção. Durante o tempo em que a gravidez transcorria, os 5 meses que faltavam, nós trabalhamos com caixa de areia de Dora Calvo, com a menina psicótica, construindo a família nos bonequinhos na areia, e com a chegada do bebê. Nós tivemos uma combinação